O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. Em uma época em que sair na porrada nas ruas era uma forma legítima de salvar a cidade, uma trilogia cravou seu nome na história dos games, Streets of Rage. E por trás dos socos, das músicas épicas e dos inimigos que brotavam de tudo quanto é canto, há muitos segredos escondidos, desde desenvolvimento até bugs e arquivos removidos que talvez você nem saiba que existam. Como eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre Final Fight, nada mais justo que trazer um vídeo sobre o seu maior rival, Streets of Rage. Assista esse vídeo até o final, deixa o like se gostar do conteúdo e bora lá. Número 1, Bare Knuckle. No Japão, Streets of Rage foi lançado com o nome Bare Knuckle, que se traduz mais ou menos como punho nu, um nome que enfatiza o combate corporal direto e sem armas. A intenção era se contrapor aí ao uso de armas em beat'em ups como Final Fight. E se você assistiu o vídeo sobre Final Fight aqui do canal, sabe que Streets of Rage nasceu como resposta ao jogo da Capcom. A história é um pouquinho mais complexa. Na verdade, Streets of Rage surgiu da frustração da SEGA por não conseguir os direitos de portar o Final Fight para o Mega Drive, enquanto o Super Nintendo recebia esse título como exclusivo. Isso deixou a SEGA com tanta raiva que decidiu criar seu próprio rival, que foi inspirado em filmes de ação urbana como Ruas de Fogo, de 1984, e aquele filme do Braddock com o Chuck Norris. Foram uma das inspirações para Streets of Rage. E um fato interessante é que apesar de não conseguir portar Final Fight para o Mega Drive, a SEGA posteriormente lançou Final Fight CD para o Sega CD em 1993, e essa versão foi considerada uma das mais completas na época, incluindo todos os 3 personagens jogáveis, modo cooperativo para 2 jogadores e trilha sonora aprimorada. A trilha sonora já era boa no Mega Drive, foi aprimorada aqui no Sega CD. No entanto, o Sega CD era um periférico adicional e não tão amplamente jogado quanto o Mega Drive, limitando aí o alcance dessa versão. No final, a SEGA se deu bem mesmo, foi com Streets of Rage. Número 2, Yuzo Koshiro. A trilha sonora dessa série da SEGA é amplamente considerada uma das melhores da história dos videogames, e o porquê disso é que o compositor Yuzo Koshiro, responsável pelas músicas dos 3 primeiros jogos, usou técnicas únicas para compor os temas. Ele programava as músicas diretamente em um PC 8801, um computador japonês 8 bits, usando uma linguagem própria que ele batizou de Music Love, ou música do amor. Era todo um macete que esse compositor usava para criar as músicas. Aí, em vez de usar softwares de composição tradicionais que tinham em vários outros games, Koshiro acessava diretamente o chip de som do Mega Drive, criando músicas eletrônicas mais complexas. O resultado foi tão bom que algumas músicas de Streets of Rage 2, como a Go Strange, essa música aí, e a Dreamer, essa outra música aí, chegaram a ser tocadas em clubes do Japão e da Alemanha, sim, na vida real mesmo. Imagine só você na balada só curtindo Streets of Rage 2. Esse era o nível de qualidade das músicas do game. Número 3, a viatura policial. No primeiro Streets of Rage, os protagonistas Axel, Blaze e Adam podiam usar um ataque especial onde chamavam uma viatura da polícia. A viatura aparecia ali no fundo da tela, parava e então o policial disparava uma bazuca, um lança-chamas ali, atingindo todos os inimigos em campo. Essa mecânica servia como um espetáculo visual, reforçando a atmosfera urbana e tensa do jogo. Só que essa viatura nunca mais voltou nos jogos seguintes, pois os desenvolvedores consideraram que a mecânica quebrava o ritmo de combate. Mas a história dessa viatura é bem importante na história do primeiro game. Isso porque, originalmente, durante a produção, Streets of Rage tinha o título provisório de The SWAT e estava planejado para ser um spin-off do jogo SWAT City Under Siege. Sim, Streets of Rage primeiramente era para ser um spin-off de um título de ação em plataforma lançado pela própria SEGA para o Mega Drive. E esse título já era baseado em outro título arcade chamado SWAT Cyber Police. No jogo você controla Duke Oda, um policial de elite que combate o crime em uma cidade futurista. O protagonista aqui é quase um Robocop / Mega Man modificado em ambientes urbanos. Então esse game teria um spin-off, mas foi cancelado e modificado até se tornar o Streets of Rage
que conhecemos. Tá, mas o que isso tem a ver com a viatura policial? Acontece que no finalzinho desse mesmo game, uma viatura da polícia é mostrada como símbolo da vitória do jogador que colocou a cidade no rigor da lei. O sprite dessa viatura que aparece no final foi a base para o carro de polícia no especial de Streets of Rage 1, uma imensa ligação de ambos os jogos da SEGA. Número 4, Fighting Force. Você sabia que por pouco o Fighting Force não se tornou Streets of Rage 4? É, isso mesmo, após o lançamento de Streets of Rage 3 em 1994, a SEGA planejou uma sequência para o Sega Saturno. O projeto desenvolvido pela Core Design inicialmente carregava o título de Streets of Rage 4, isso era oficial mesmo. No entanto, divergências entre a SEGA e a Core Design, especialmente sobre portar o jogo para outras plataformas, levaram ao cancelamento do projeto sob o nome original. A Core Design então reformulou o jogo, que foi rebatizado de Fighting Force e lançado em 1997 para PC, PlayStation e Nintendo 64. Embora tenha perdido a identidade da série original, Fighting Force manteve os elementos de beat'em up. Fighting Force é bem nostálgico, mas não era o melhor jogo do mundo em jogabilidade não. Será que Streets of Rage nesse formato teria ficado bom? Bom, comenta aí. Número 5, personagem removido. Na versão japonesa do terceiro Streets of Rage, o Bare Knuckle 3, você enfrentava Ash, um mini-boss com estereótipos exagerados. Aqui, após derrotá-lo, é possível também desbloquear esse personagem como jogável, mas seus movimentos e golpes são bem limitados, o que indica que a adição dele foi tardia no desenvolvimento. Já nas versões europeias e americanas, ele foi totalmente removido, foi censurado, remover ele do jogo. Os produtores da SEGA na época acharam ele exagerado demais para os padrões que eles procuravam. Bom, na versão japonesa, quem desbloqueou e jogou com esse personagem diz que ele é o mais rápido e mais forte de todos, mesmo com movimentos inacabados. Nunca joguei com ele, mas deve ser apelão pelo jeito. Número 6, final diferenciado. Aposto que quando você chegou no chefe Mr. X pela primeira vez, provavelmente caiu na armadilha que abre um alçapão ali no chão, enviando os jogadores algumas salas atrás por terem tomado a decisão errada. Você se lembra? Você chegava no chefe e tinha a oportunidade de se juntar ao sindicato do crime. Se você recusasse se juntar ao crime, o final canônico ocorria, claro, depois de você derrotar o chefão e restaurar a paz na cidade. Mas se você aceitasse a oferta dele, a oferta de se tornar vilão, caía na armadilha do jogo. Esse era um dos segredos do final, só que também havia outro segredo escondido exclusivamente no modo de 2 jogadores. Jogando cooperativo nessa parte, o Mr. X de novo oferece aos 2 jogadores a chance de se juntar ao sindicato do crime. Se os 2 jogadores recusassem a oferta, eles lutam com o Mr. X e daí vem o final bom. Se ambos os jogadores aceitarem a oferta e se juntarem ao sindicato do crime, o jogo termina com os protagonistas se tornando vilões. Só que se um jogador aceitar e o outro recusar, Mr. X força uma luta entre os 2 jogadores, e isso era uma coisa insana na época, né? Você tava num beat'em up, virava um jogo de luta, começava a lutar um contra o outro. E tem mais, se o jogador que aceitou vencesse, ele assumia o lugar do Mr. X como criminoso, e se o jogador que recusou a oferta vencer, enfrenta o Mr. X normalmente, e se vencê-lo verá o final bom. Essa mecânica de escolha moral era extremamente incomum na época para um beat'em up, imagina, em 1991, e isso diferenciava demais Streets of Rage de seus concorrentes. Número 7, Blaze diferenciada.
Bare Knuckle 3, como é chamado no Japão, tem várias diferenças em comparação com a versão americana, e uma delas está nas imagens que aparecem no final do game, lá nos créditos mesmo. Ali algumas imagens dos personagens vão passando aleatoriamente, a sequência de imagens que aparece aqui é calculada pelo jogo dependendo das escolhas do jogador. E se você finalizar a versão japonesa do Mega Drive com o Semi, que é o personagem que nós conhecemos aqui como Skate, e fazendo Good End, que é o final bom, será apresentada uma ilustração de Blaze em uma praia, vestindo trajes de banho mais leves, vamos dizer assim. É uma Blaze de um jeito que poucos viram. E segundo algumas observações de fãs e análises do jogo, essa imagem seria um presente de agradecimento de Blaze ao Semi, como uma forma de amizade. Mas enfim, essa imagem foi modificada nas versões ocidentais. Apesar de não ter nada demais nessa foto, a SEGA não quis arriscar e arrumar uma confusão e censurou a garota. Depois que eu fiquei sabendo dessa informação, eu só joguei a versão japonesa e finalizava só com o Semi. Número 8. Outras mídias. Além de quebrar o pau nos games, Streets of Rage também teve alguns quadrinhos lançados nos anos 90 pela Sonic the Comic, que já publicava várias adaptações de franquias populares da SEGA. A primeira história, intitulada simplesmente como Streets of Rage, envolveu Axel, Blaze e Max, que deixaram a força policial, que era altamente corrupta, para fazer bem mais pela sociedade como vigilantes, derrubando aí o Senhor do Crime e outros vilões. Essas histórias têm uma ligação com o game, mas não são canônicas. E aproveitando que estou falando de outras mídias, tem também um livro chamado Streets of Rage Bad City Fighters, lançado no Reino Unido em 1994. Acredito que seja um compilado de todos os quadrinhos lançados num livrinho só. Apesar de parecer pouca coisa, mostra que o game expandiu seu sucesso para além dos videogames. Número 9. Streets of Rage Remake. Você com certeza conhece Streets of Rage 4, né, lançado em 2020 e tal. Só que muitos anos antes disso, existia um remake criado por fãs e lançado gratuitamente para PC em 2011, que é essa gameplay que vocês estão vendo aí. Esse projeto havia sido iniciado em 2003 por um fã conhecido como Bomber Link. O objetivo era recriar a trilogia original de Streets of Rage com melhorias significativas, incluindo gráficos aprimorados, trilha sonora remixada, novos inimigos e cutscenes adicionais. O fangame levou 8 anos para ser concluído, com a colaboração de mais de 20 pessoas. E apesar de não utilizar o código original da SEGA, o projeto foi derrubado por um pedido formal de remoção poucos dias após o lançamento. A SEGA alegou a necessidade de proteger os seus direitos de propriedade intelectual. A SEGA não perdoou não. No entanto, curiosamente, os desenvolvedores de Streets of Rage 4 admitiram ter jogado esse fangame para inspiração da criação aí do jogo oficial de 2020. Isso prova que o fangame ficou muito bom. Número 10. Estágio removido. E por último eu deixei uma fase bem interessante que foi removida do jogo final de Streets of Rage 3. Aqui os desenvolvedores planejavam uma fase onde os jogadores poderiam pilotar motocicletas desviando de obstáculos enquanto perseguiam inimigos. E essa gameplay que vocês estão vendo são arquivos originais que foram recuperados pelos fãs que montaram a fase novamente. São sprites, tudo originais que tem no cartucho do game. Embora os arquivos tenham sido ocultados na versão final, na versão japonesa é possível acessar a fase por meio de Game Shark e outros macetes que manipulam o código do jogo. E até que ficou bem legal, hein? Acredito que os jogadores iriam gostar de uma fase assim em Streets of Rage 3. É isso aí, família, esses foram 10 segredos e curiosidades sobre os jogos clássicos Streets of Rage. Se você achou que faltou alguma coisa relevante que eu não citei nesse vídeo, pode comentar aí pro pessoal ficar sabendo. E se você quer vídeos assim de outros jogos, pode comentar aí, eu vou fazer uma série gigantesca aqui no canal. E não se esqueça também de assistir o vídeo sobre Final Fight, né, que meio que complementa esse aqui. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui, e se quiser me ajudar ainda mais, toda vez que precisar comprar gift cards ou aquelas moedas digitais
digitais dos seus principais games online aí, né? Um Roblox, um Minecraft, ou até o antigão Tibia, compre pelo Moedas, pelo meu link que está na descrição. Você comprando pelo nosso parceiro Moedas aí vai me ajudar demais. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.